Tudo bom, gente? Estou aqui liberando o acesso. Sejam bem-vindos. Oi, Gisele, está me ouvindo? Cíntia, você me escuta? Você está me escutando? Não? Preciso ver meu microfone. Dá mais um minutinho para o pessoal entrar. Deixa eu mandar no chat aqui, que eu não sei se meu microfone tá bacana, ele às vezes dá um... Você está escutando? Vocês agora me escutaram? Eu só preciso saber se vocês estão me escutando, porque senão eu vou acessar o outro microfone, porque o Zoom às vezes me deixa mal aqui no laptop, tá? Você consegue falar comigo, Cíntia? Só para testar aqui. Olá, tá me ouvindo? Tudo certo, então. Tudo certo. Gisele, você consegue me ouvir agora? Gisele está com problema de conexão. Gurias, assim, ó. As gurias, eu não sei se tem meninos. O que acontece? Eu já vou fazer assim, eu acho. Enquanto o pessoal está entrando, eu acho que eu já vou deixar o outro microfone. Tá ouvindo? Ah, então tá. Então, deixa eu só deixar pronto aqui o acesso como aluno. Se vocês não me ouvirem, tá? Por favor, imediatamente vocês me falem, abrem o microfone, falem ou escrevam ali, porque assim eu me conecto como aluna também, aí eu falo pelo celular e continuo a passar por aqui, tá? Nas últimas 2 aulas não precisou, mas... Ok? Combinado? Deixa eu ver se tem mais gente aqui entrando. A Leila. Leila entrando. Mais um minutinho a gente começa. Oi, Leila, tudo bem? Leila está se conectando. Olá, Leila, tudo bem? Deixa eu ver os participantes. Já vou deixar ligado uma luz extra aqui. Me deixa muito... Daqui a pouco eu ligo essa outra luz, que ainda tem luz do sol. Tudo certo, Leila? Me ouvindo? Todo mundo me ouvindo, né? Leila, eu falei assim, ó, se vocês tiverem, não me ouvirem, por favor, me avisem que eu acesso o microfone de outro aparelho aqui, tá? Então, tá. Nossa aula de hoje é para falar de temperamentos. Só vou colocar um livro aqui para ficar um pouquinho mais alto. E esse assunto, ele é muito legal de falar, porque ele está dentro da consultoria de visagismo, né? E muitas vezes ele é confundido com uma análise de temperamentos, ou seja, uma análise psicológica da pessoa. E é bem importante que a gente que trabalha, né, com imagem, a gente não vá por esse viés. A gente entenda isso como uma ferramenta, né, que vai nos auxiliar a entender quem é a pessoa, que vai nos auxiliar muito a criar a imagem, a colocar acessórios, a transformar cabelo, a usar roupas, né, mas não devemos, né, a gente deve ter muito cuidado para não levar para o lado psicológico demais, para não ocorrer julgamentos das pessoas, para a gente não pré-julgar, assim, ou pré-entender quem é aquela pessoa a partir da análise, né, do temperamento dominante dela. Para esse aulão, eu fui buscar lá a origem, né, do temperamento, eu vou compartilhar, já que fiz um material. Esse material, ele é colocado para vocês lá na segunda-feira pela Ecole, tá? Deixa eu compartilhar aqui. E eu fui atrás da origem, né? E explicar para vocês aqui.
De onde vem? Porque tem acontecido, né, de alunas do visagismo, que me falam que... Ok, agora deu. Que me falam assim, né? Ah, mas eu ouvi falar que o visagismo não é ciência, né? Então, ele é verdadeiro, ele é baseado em quê? E é por isso que eu trouxe essa aula. Bom, já deu mais uns 5 minutos, então eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu estava esperando, né, entrar o pessoal. Muita gente assiste depois, então sejam bem-vindos, quem vai me assistir depois. Eu sou a Claudete Carvalho, eu sou a professora de visagismo na Ecole. Para eu ser professora de visagismo, eu tenho a formação completa em visagismo com os grandes mestres, que é Philippe Hallowell e que é Claude Julliard, que é um francês. O Philippe Hallowell, ele é um brasileiro, morou muito tempo em Londres, e ele, há 20 anos, ele escreveu 3 livros, na verdade, que se relacionam com o visagismo, e são as bases, né, do que a gente ensina. Eu sou professora universitária, e lá dentro da universidade eu ensino visagismo, então, dentro da universidade a gente utiliza livros, e um dos livros, as bases, é o do Philippe Hallowell. E é dentro do método do Philippe Hallowell que é abordado os temperamentos. O Claude Julliard, ele é um francês, cabeleireiro, que também há 20 anos ele dá cursos e ele faz formação em visagismo emocional. Ele não aborda a questão dos temperamentos, mas ele não trabalha com este termo, mas ele utiliza a linguagem visual que os temperamentos utilizam, ok? Então, com isso, eu vou aqui começar, porque a aulão é uma aula curta, então a gente tem bastante assunto. Falem comigo, tá? Se vocês tiverem qualquer questão a colocar, falem, escrevam, e aí a gente vai indo. Aqui só lembrando, né, que o material, todo o material da Ecole, ele pertence à Ecole. Se vocês forem utilizar, né, numa referência em posts ou em qualquer lugar, ele deve ser citado, né? E aí a gente entra aqui deixa eu só fechar aqui, tá? Com o que é temperamento. E eu trouxe a definição, uma definição bem atual, que é dada pelo Strelau. O Strelau é um psicólogo, né, que ele é especializado, o foco dele é estudar temperamentos, ele é um psicólogo, né? E aí ele traz essa definição. Então eu quis trazer uma definição assim, se refere a traços básicos, né, que todos temos, relativamente estáveis. Isso é importante porque tem uma variação, expressos principalmente nas características formais de reações de comportamento, ou seja, na maneira como a gente se comporta, esses são revelados. Esses traços estariam presentes desde o início da vida, ou seja, desde que a gente nasce, a gente já traz esses traços, né, primariamente determinado por um mecanismo de origem biológica, ou seja, nós nascemos, está no nosso DNA, mas hoje, né, o temperamento é entendido como ele sofre mudanças que são causadas também pela interação do indivíduo. No visagismo, a gente coloca que a personalidade de uma pessoa, ela é 50% temperamento e 50% comportamento dela, né, como ela age, as experiências vividas, né. E aí a gente tem essa atualização, né, da definição do próprio temperamento, que o temperamento, ele, embora determinado, a gente sofre algumas modificações, né, também influenciadas. E isso é importante saber, porque para a gente não julgar, não dizer, fulano é assim. Jamais a gente pode fazer isso. Ele pode estar assim, tendência a ser assim. O Daniel Goleman é outro psicólogo, que é o pai da inteligência emocional. Ele diz que temperamento não é destino, ou seja, ele reforça essa questão, né, de que nós nascemos. Desculpa, gente, ninguém me liga, resolveram me ligar esse marketing. Tá, mas já terminou aqui. E então, voltando, essas coisas tiram a concentração. Então, a gente tem, assim, várias pessoas estudando sobre temperamentos, né? E aí, por isso, que a gente tem que se basear nessas informações quando a gente for falar. E esse é o objetivo aqui do nosso curso. Eu trouxe um pouquinho da história lá do início, né, dos temperamentos.
Tudo começou com Hipócrates, né, antes de Cristo, né, 4 séculos antes de Cristo, filósofo, médico grego, né, e ele trouxe a questão dos temperamentos, porque lá eles tentavam entender sobre como eram as pessoas, havia uma relação entre como a pessoa, sobre o corpo da pessoa e as suas doenças. Então, imagina, 4 séculos antes de Cristo, assim, não tinha nada, né? Então, os filósofos ficavam ali tentando entender e compreender como é que as pessoas eram, né? Porque ficavam doentes, porque que elas tinham certos comportamentos, né? E filósofos fazendo, né, o que eles faziam muito bem, que era questionar, né? E mais tarde, um dos seus seguidores, o Galeno também médico, né? 129, né? Um pouquinho ali no início da nossa era, de Hipócrates, e aí foi Galeno, né, que acabou dando continuidade a esses estudos de Hipócrates, e eu estou lendo o livro do Galeno, já terminei de ler o livro do Galeno, terminei essa semana, e, gente, é uma viagem, assim, né, porque é uma viagem no tempo, porque eu fiquei imaginando naquela época, assim, né, todas essas conjunturas que eles faziam para interpretar. Depois eu vou ler só um pedacinho aqui que é interessante. Passou-se muitos anos, eu trouxe aqui outro filósofo, né, que é o Immanuel Kant, que é extremamente conhecido por questionar várias coisas, inclusive questões relacionadas à beleza. Ele tem toda uma teoria sobre beleza, o Kant, que vale a pena dar uma lida, que também trouxe as questões dos temperamentos. Mais tarde, né, dei umas puladas na história aí, né, do Hund também, que é médico, filósofo, psicólogo, que também estudou os temperamentos, passando por Carl Jung e chegando até hoje, né, de Jung para cá, tem várias pessoas que estudam, né, sobre temperamentos. Mas eu quis trazer um pouquinho dessas bases históricas. Por quê? Porque existem esses questionamentos. Mas visagismo se apoia em quê? Visagismo não é ciência, né? Como é que eu vou... Será que está certo isso que eu ouço sobre temperamento? Então, assim, existe uma construção do que é o temperamento, né? A gente não pode simplesmente pegar aqui o livro do Galeno, né? Lá no início, né, ano 100, e ler aqui e achar que é exatamente assim. Não, houve muitas descobertas depois. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Estão me ouvindo? Maravilha? Vou continuar. Então, eu coloquei aqui como informação, porque esse é um aulão de informação, assim, eu gosto sempre de conceituar, coisas de professora, né? Gosto de conceituar, de explicar de onde vem, né? E aí, então, tem gente querendo entrar aqui. Aqui, entrou um chat, deixa eu dar um oi aí. Aqui, tudo certinho. Então, tá. Maravilha. Então, Hipócrates, né, aqui só para colocar, de onde veio a formulação dessa teoria? Ele veio de Empédocles, que era antes do século IV, que dizia que todas as coisas eram feitas de fogo, de ar, de água e de terra, né? E aí o Hipócrates desenvolveu, então, uma teoria, que era a teoria dos humores corporais, que se relacionava com calor, com frio, com úmido, com seco, quantas pessoas eram, enquanto o objeto não, ou um animal, uma pessoa era úmida, era fria. Objetos também ele relacionava com a natureza também, e aí ele foi classificando, na verdade era uma classificação, e a partir do que quanto a pessoa era quente ou era fria, ele foi relacionando com os humores, né, corporais, relacionados com o sangue, com a fleuma, com a bile branca, com a bile negra, e aí ele foi então classificando. Então algumas pessoas tinham uma tendência a determinadas doenças a ser de um determinado jeito, outras pessoas tinham uma tendência a ser de outro jeito, e foi aí que tudo chegou. Segundo Hipócrates, né, e as pessoas, para serem equilibradas, os filósofos sempre traziam essa coisa do equilíbrio, né, tudo era proporcional, equilibrado, eles buscavam isso. Então, assim, uma pessoa que seria equilibrada, ela tinha esses humores ou essas características de calor, de frio, né, tudo equilibrado também, né, esse seria o ideal de uma pessoa, então vem daí. Depois, deixa eu baixar.
que não pulou a minha telinha. Deu. Galeno, né? Galeno aqui, que é o que eu estou lendo, ele deu continuidade, foi Galeno, na verdade, que trouxe a nomenclatura de colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, tá? Não foi Hipócrates, quem trouxe foi Galeno, e é esse livrinho aqui, essa monografia de temperamentos, né, que ele escreveu toda essa história aqui, e é bem interessante. E tem uma partezinha aqui no início, que eu só vou ler essa frase na apresentação do livro, porque o livro é recente, não é muito... Quando é esse livro aqui? Deixa eu ver se eu acho rápido. Não, de 2020, é um livro novo, né? Então, a apresentação é de agora, então diz assim, ó, que esse conhecimento sobre os temperamentos é um conhecimento simbólico, que se de redescoberto pode ajudar o homem moderno a sanar muito de suas dificuldades. Aí ele traz assim, a criatura equilibrada em todo o gênero dos animais, segundo o temperamento, é o homem, ou seja, o homem, de todos os animais que existem, ele é aquele que é o mais equilibrado, né? Que ele traz, né, esses tipos todos de uma forma equilibrada. Mas a gente sabe, né, que isso não acontece e é por isso que hoje, né, quando se estuda visagismo, a gente fala sempre que as pessoas têm um ou dois tipos predominantes, porque a gente não tem todo esse equilíbrio. Então, assim, o colérico dizia que os coléricos eram facilmente irritáveis, né, os sanguíneos, pessoas atléticas, vigorosas, tipos melancólicos eram tristes, né? Fleumáticos eram cansados, lentos, e é incrível isso, né? Quando a gente começa a estudar, que isso faz, gente, 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, e essas classificações, elas ainda são verdadeiras e se aplicam, né? Claro que melhoradas, e é por isso que a gente está aqui estudando. Immanuel Kant, né? 1700, né, bem depois, ele trouxe ali a antropologia, né, que falou dos temperamentos. Então, ele reforçou os 4 temperamentos, do colérico, do sanguíneo, do melancólico, do fleumático, reforçando que o colérico era rápido, impetuoso no agir, o sanguíneo tinha força, rapidez e emoções superficiais, o melancólico designado pelas emoções intensas e vagarosidade nas ações, fleumático, ausência de reações emocionais e vagarosidade no agir. Né? Então, vocês veem que tem essa construção toda que é onde o visagismo se apoia, né? Ele falava ali, ó, um fenômeno psicológico compreendido por traços psíquicos e pela composição do sangue, ele ainda falava do sangue, né, que estaria relacionado à facilidade ou dificuldade de coagulação sanguínea e também sua temperatura. Né? A gente tem que entender o contexto histórico, né? Imagina a medicina nessa época, né? As pessoas não entendiam nessa época ainda, mais ou menos por essa época, começou a se dissecar homens. Lá na época do Galeno e do Hipócrates, e esse livro descreve isso de uma maneira bem engraçada, até quando a gente lê, que eles ficavam imaginando, eles diziam assim, a Galeno diz assim, já que a gente não pode enxergar, né, quantas palavras, enxergar dentro das pessoas, já que a gente não pode abrir as pessoas, então conclui-se que a partir das suas características, das suas doenças, então eles foram fazendo essas relações. Aqui, né, no Kant também a medicina não era avançada, não sabia ainda como as coisas funcionavam. Já aqui, sim, né, no Undy, que também é um filósofo e psicólogo, ele também trouxe os 4 temperamentos, né, só que ele fez uma certa, agrupou, né, falou que coléricos e melancólicos tinham fortes emoções, que sanguíneos e fleumáticos eram designados pela fraca emoção, sanguíneos e coléricos pelas mudanças emocionais rápidas, melancólicos e fleumáticos caracterizados por mudanças emocionais lentas, né? Então, vocês veem que aqui a gente já começa a entender mais as relações entre esses temperamentos, né? Tudo certo? Eu fico falando rápido aqui, que eu não quero, na verdade, eu não quero cansar vocês com essas teorias, mas a minha ideia é trazer esses conceitos, assim, apoiar na ciência, né, o que a gente usa, né,
porque dentro da consultoria visagismo, visagista ou dentro da consultoria de imagem, né, tudo é muito novo, gente. Imagina, eu tenho 20 anos, 40 anos, né, nem 100 anos tem a consultoria de imagem, então a gente se apoia nesses conhecimentos, e é importante a gente conhecer. Jung, né, e Jung, o visagismo se apoia ali nos símbolos arquetípicos, mas aqui nesse caso eu trouxe a tipologia de Jung, né, a tipologia de Jung, ela não utilizava os termos coléricos, fleumáticos, né, mas ela dizia ali que, na verdade, eu trouxe só 2 classificações aqui, mas essa classificação dele completa dá 9 tipos de pessoas, mas ele dizia que tinham pessoas extrovertidas, tinham pessoas introvertidas, né, e ele faz subdivisões aí, que eu não trouxe aqui, porque não é a ideia, e que todas essas características eram de origem biológica, né, então, Jung é bem importante dentro do visagismo, porque a gente traz os símbolos arquetípicos, que eu vou falar daqui a pouco de linhas, que é um símbolo arquetípico e forma dentro do como o visagismo entende, mas o Jung também tentava entender e classificar as pessoas de acordo com as suas reações, de como elas agiam. E aí, então, como eu falei para vocês, né, dentro do método do Philip Hallowell, existe, né, a base, inclusive, né, da análise, da consultoria completa, a análise do temperamento daquele cliente, ou seja, baseado na observação, na leitura da linguagem visual, utilizando linguagem visual desse cliente, do seu rosto, do seu cabelo, tal, eu vou entender quem é esse cliente, eu vou classificar ele dentro de colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, né? E a partir dessa análise, eu posso fazer modificações dependendo da intenção do cliente, certo? Eu já trabalhei na rua o dia todo e eu não queria, eu saí sem a minha garrafinha de água, onde eu estava, eu não queria pegar nada, eu cheguei assim, morrendo de sede, cheguei há pouco. Aí estou toda hora tomando água aqui. Bom, né, o que o visagismo, né, o que o método do Philip diz? Que todo rosto, né, ele é um conjunto de linhas e formas. Ou seja, meu rosto, o rosto de vocês é feito de linhas que são retas, são curvas, são inclinadas, e essas linhas, quando eu tenho, né, linhas que se unem, eu vou formar formas. E que essa forma é um símbolo arquetípico, tá? Isso é um dos princípios, aliás, o princípio do visagismo. Que esses símbolos, eles são universais e têm significados que qualquer pessoa compreende. Então, a gente entende isso agora. Por que o Philip fez uma compilação desses conhecimentos? Por que isso acontece? Gente, desde lá, né, da época de Cristo até agora, vários psicólogos, filósofos, médicos têm estudado isso e todos eles dizem a mesma coisa, que sim, tem uma origem biológica, né? Tem uma origem biológica, esse comportamento, esse temperamento, seja palavra até podem ter se modificado. E que dentro do visagismo, quando a gente faz essa análise de temperamento, isso serve para uma reflexão. A gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, a gente nem vai usar isso para julgar, nem classificar as pessoas como elas são ou não são. Isso é para a gente refletir sobre se a nossa imagem externa ela está passando a imagem que a gente gostaria de passar, né? Basicamente isso. E isso é importante dizer, não é uma análise psicológica, senão a gente vai entrar em áreas, né, que não é do nosso conhecimento. Uma vez que a gente se depara com clientes que a sua imagem externa com o seu comportamento foge muito, né, da área da análise, né, do visagismo, da consultoria, a gente sim, né, poderia, né, ter parceiros e recomendar até uma conversa com um psicólogo e tal, né, porque a gente também tem os nossos limites. Falo isso até em função de pessoas que consideram algumas características pessoais como um ponto de sofrimento, né, que tem esse transtorno, que é considerado transtorno dismórfico corporal. E isso é classificado, né, dentro da psicologia, da medicina, como uma doença hoje, muito séria.
Não é só assim a pessoa ser, sei lá, ter uma característica genética, assim, mas coisas que às vezes elas adquirem, como uma ruga, uma cicatriz, né? E isso passa a ser, assim, toma uma proporção imensa. Então, isso acontece hoje, e eu que vivo dentro da estética, né, para quem não me conhece, eu sou professora dentro da estética, tudo nessa área, a gente vê, assim, coisas realmente muito preocupantes, então a gente tem que ter esse cuidado, né, ao fazer abordagem no cliente e entender ele, saber até que ponto é nosso trabalho ou não. Bom, então, para a gente falar, então, das formas, né, é preciso entender as linhas. Dentro do visagismo, né, passando aqui, a maioria de vocês, eu acredito, já fez visagismo, a gente tem dois tipos de linhas, são as retas e as linhas curvas. As linhas retas são sempre linhas mais duras e as linhas curvas são sempre linhas mais suaves, né, basicamente é isso. Mas a gente tem ali as divisões. Então, uma reta que é fixa, ela pode ser vertical. Se ela é vertical, ela vai passar uma imagem, né, de força, se for uma linha grossa, e se for fina, de controle. Se é uma linha horizontal, sempre vai ser estabilidade, imobilidade, constância, porque ela é horizontal, ela não tem modificação, ela está sempre daquela maneira. As linhas inclinadas, elas estão sempre, né, em dinâmico, são vetores, né, a gente usa muito vetores, elas são sempre inclinadas, estão sempre se movimentando. E as linhas curvas, né, aqui está dividido em 3 linhas curvas, mas as linhas curvas são sempre emocionais, né, enquanto as fixas são mais racionais, digamos, né, as curvas são sempre mais emocionais. De modo geral, quando a gente tem uma imagem de uma pessoa, né, ou de um objeto, ou de um acessório, ou de que seja que for, e a gente enxerga linhas verticais predominantes, aquela imagem daquele objeto, que aquela pessoa, enfim, passa. Se for linhas verticais grossas, sempre vai ser de força, né, se for fina, sempre de controle. Isso são a relação com os símbolos arquetípicos que vem lá do Jung. Tá? Só passando para lembrar, isso quem não conhece, tem o curso de visagismo aí para a gente aprofundar um pouquinho mais, mas é importante. E aí a gente tem essas linhas, né, relacionadas com emoções, com sensações. Isso vem de onde? Gente, isso vem aqui, eu trouxe essa referência que é do Pedrosa, do Israel Pedrosa, que é um pintor e que tem dentro desse livro da cor, A Cor Inexistente, que é um livro ótimo para a gente ler, mostrando exatamente essa relação das linhas com as sensações. Então, as linhas que são ascendentes são linhas mais que trazem alegria, que trazem energia. Então, quando eu trago, né, essas linhas, ou quando o rosto dessa pessoa tem essas linhas que são ascendentes, a sensação é de alguém com energia, com alegria. Quando a pessoa tem linhas que são descendentes, a sensação é que passa sempre de tristeza, e é por isso que quando a gente vai envelhecendo e as linhas vão caindo, a gente começa a ter que ter cuidado para não deixar transparecer ou passar alguma coisa de triste, de cansado, né? Quando a gente está triste mesmo, de verdade, acontece uma coisa muito ruim, a gente parece que o rosto desmonta, né, e fica com esse aspecto. E linhas inclinadas, a gente vê até aí na imagem, sempre parece que estão se movimentando, tá? Essa conversa é para trazer, então, os 4 temperamentos, os 4 tipos de clientes, né, que a gente se depara, e que são o colérico, o fleumático, o sanguíneo, o melancólico, e aí eu vou passar por cada um deles, falando das suas características, e vou relacionar com as linhas, por isso eu falei das linhas antes das formas, né, para quando a gente faz a análise, a gente vai identificar essas linhas no rosto, e no cabelo, nos acessórios, óculos e tal, e vai classificar, né, as pessoas dentro desses temperamentos. Tranquilo até aqui? Maravilha. Então, né, baseado nisso, agora mais devagar, né, reforçando a questão de que cada pessoa é única, cada pessoa tem suas características biológicas. 50% é o temperamento, no caso aqui, dentro do visagismo, a gente coloca como imutável, mas eu já mostrei para vocês, né, que os estudos mostram que mesmo esse imutável não é tão imutável assim, né, tem uma certa flexibilidade. E
50% que a gente chama de caráter são as escolhas, as experiências. Então, por isso que as pessoas são únicas. Eu não tenho como simplesmente olhar o temperamento dela, definir qual é o temperamento dominante ou quais os temperamentos dominantes e dizer, ah, você é assim. Não, você tem uma tendência a ser assim, porque é uma tendência do teu DNA, uma tendência da tua genética. Só que ao longo da vida você faz escolhas. E aí é que é o grande problema, né? Escolhas que são estéticas, muitas vezes elas podem não ser adequadas, essas escolhas estéticas. E é por isso que acaba tendo ruídos nessa informação, ou seja, você tem uma tendência e você passa, né, pelo seu temperamento algumas características, mas todas as suas escolhas, até estéticas, fala só de estéticas, né? As tuas escolhas estéticas, elas não mostram a mesma coisa, né? Será que o que está acontecendo? Então, essa é uma das abordagens que a gente pode ter, né? Para adequar essa aparência externa ao temperamento, né? Dominante, verdadeiro, ou adequar externamente a traços que o nosso temperamento dominante original não tem, né? Não buscando aquele equilíbrio lá que Hipócrates dizia, né? Que o homem ele deve ser, ele tende a ser equilibrado, né? Que isso seria assim, é bem difícil a gente ter esse equilíbrio, né? Mas entendendo que a gente pode fazer modificações, e essas modificações elas são super importantes, porque a gente vive numa comunidade, e muitas vezes a gente precisa de adequações, que são a persona, né, a nossa máscara, para a gente conviver socialmente. E se tudo estiver certo com vocês, a gente pode, então, entrar nos temperamentos. Alguém quer fazer alguma contribuição? Tranquilo? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se talvez mais no final. Quando a gente faz um teste de temperamento e a pessoa tem 3 temperamentos e na mesma proporção, como que a gente pode trabalhar? No caso, acho que é uma pergunta mais... Como que a gente trabalha o visagismo numa pessoa assim que tem 3 temperamentos na mesma proporção? Não, ok, posso te responder agora, tá? Dentro da análise, tu vai encontrar lá três temperamentos, por exemplo. Só que essas características de cada temperamento, elas vão estar colocadas em alguma área do teu rosto. Não sei se tu tem informação em visagismo, né? Mas não sei se também se tu tem essa informação, mas a área de testa se relaciona com a parte da razão. Olhos, sobrancelha, né, se relacionam com a parte da emoção. Nariz com o seu modo de agir, boca com a comunicação, sensualidade, também expressão, e queixo, força de vontade. Então, dentro desses 3 temperamentos, o que tu vai encontrar? De repente, o temperamento colérico pode estar aqui na testa exclusivamente. Então, você vai entender que da parte intelectual terá características coléricas. Digamos que o outro temperamento seja fleumático e que esteja na área, no terço inferior aqui, que se relaciona à comunicação e intuição. Então, as características fleumáticas vão estar na área da comunicação, como essa pessoa se expressa e ela impõe sua vontade. E aí, então, quando existem esses temperamentos, a gente tem que olhar mais atentamente onde estão essas características e aí sim, né, dar continuidade à consultoria para saber se essas características estão de acordo com a imagem que ela quer passar. Consegui te responder? Sim. Sim. Maravilha. E aí a gente pode aqui depois vai fechar a aula com isso, mas eu já respondi antes porque já dá para ir pensando. Colérico, então, né? Colérico é uma beleza. Oi, vocês me ouvem agora? Tranquilo? Estão me ouvindo? Tá, que parou, fez um barulho aqui. A beleza colérica, deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Eu fico preocupada porque... Peraí, que não está abrindo aqui. Preocupada exatamente por vocês não perderem nada. Tá, maravilha. Então, vamos aqui continuar.
A beleza colérica, segundo Philip, aqui é essa que expressa atitude, poderosa, passional, independente, líder e tal, a cor é o vermelho. Então, está aqui um desenho, né, do Philip, já que essa parte, né, do visagismo se refere à metodologia dele. Deixa eu colocar a página aqui. É ótimo porque às vezes não troca a página e é maravilhoso isso. Aqui, ou duas agora. E aí, dentro do colérico, tá? Todo temperamento tem aspectos positivos e todo temperamento tem aspectos negativos, tá? Os aspectos positivos de um colérico são pessoas extrovertidas, não no sentido de serem muito falantes, mas assim, eles não têm dificuldade de se relacionar socialmente, são determinados, são persistentes, são objetivos, são dramáticos, são passionais e são fortes. São claramente líderes. Eles gostam do domínio, mas eles não gostam de ser o centro das atenções, né? Eles são francos e diretos, são aquelas pessoas que te dizem a verdade, assim, de imediato. Não gostam de rodeios, também não gostam que fazem muito rodeios com elas, gostam de coisa de fatos, é aquela pessoa que é isso porque é assim, e ponto, né? É energético, é tenaz, tem caráter firme, ele é muito honesto, autoconfiante, ele sabe que ele pode, executa tarefas com honestidade e perfeição, ele gosta de fazer tudo perfeito, né? Mas, correto, na verdade é correto, né? Não, a gente tem que cuidar o perfeito para não ser perfeccionista, porque ele não é o perfeccionismo, ele gosta de fazer as coisas corretas. Ele, um amigo super fiel, é dedicado, não sabe fingir, porque ele trabalha com a verdade, gosta de tudo em ordem, disciplinado, né? Tem foco, quando ele está trabalhando, ele não gosta de ser perturbado, ele gosta de silêncio, né? Essas são as características positivas de um colérico, né? Características negativas: dominador, teimoso, autoritário, insensível, não aprecia ser contrariado, ele pode ficar muito irado, né, quando uma coisa não sai do jeito que ele gostaria que fosse, e aí ele pode ser cruel, ele, por ser muito direto, ele pode dizer as coisas assim, magoar as pessoas, ele até pode intimidar as pessoas, porque ele é aquele líder, né, que claramente é líder, ele pode ser um líder muito dominador, então ele pode intimidar. Ele é inflexível e duro porque ele acha que as coisas que ele pensou estão corretas. Ele nunca perdoa, tem dificuldade, ele acha inconcebível, né, que as pessoas errem, digamos assim. É vingativo, é cético porque ele gosta de fatos. O mental manda no coração, né? Então ele é muito racional e a vontade dele domina. Então o colérico tem essas características. E por que a gente precisa entender as características? Porque lá na consultoria, se o cliente fala assim, eu gostaria de ter mais liderança, eu gostaria de não ser tão boazinha, sabe? Agora eu sou gerente, eu sou coordenador de um grupo, eu preciso ser líder, eu preciso ser forte. São todas características coléricas. Então, essa pessoa, se ela não tem naturalmente no seu DNA, nos seus traços, essas características, a gente tem que colocar. E aí é que a gente vai entrar nas linhas, que eu vou mostrar, né? Quais são as linhas que se relacionam com o colérico. Pessoas coléricas, elas têm linhas horizontais e linhas verticais. Então, um rosto colérico é um rosto quadrado. Então, trouxe aqui exemplos dessas duas atrizes, né? A Angelina Jolie, a outra eu esqueci o nome dela agora, gente. Deu um branco aqui. Mas, claramente, são rostos quadrados, né? Diane Kruger. Obrigada. Obrigada. Então, pessoas que têm esse rosto trazem essa linha horizontal na mandíbula aqui embaixo, e isso traz estabilidade, né? Traz uma pessoa mais inflexível, né? Com características mais coléricas, e a linha vertical de força. Claro que eu estou olhando aqui só o rosto, depois a gente tem que olhar a parte interna para ver se essas linhas também acontecem dentro da pessoa, e a parte de cabelo também, se elas reproduzem essas linhas. Então, digamos que alguém que tem um rosto que é quadrado e seus traços internos, né, suas feições também são muito com linhas retas,
horizontais, né, essa pessoa vai ser bastante colérica na sua imagem. E se o cabelo dela ainda trouxer um corte com uma base reta, uma linha reta, desde que não seja muito comprido aqui, essa pessoa está muito colérica. E se ela tem um desejo de imagem de ser mais meiga, a gente tem que fazer o quê? Modificações externas, é aí que entra a consultoria, modificações externas para quê? Para tirar um pouco desse colérico e colocar outras características, né? E é isso que a gente faz dentro da consultoria. Outro rosto que é colérico também é o rosto triangular de base, né? Esse rosto triângulo que tem essa linha horizontal. E aí eu chamo a atenção para hoje, para esses procedimentos de harmonização facial que estão colocando essa linha horizontal em todos os rostos. Não sei se vocês têm observado isso, eu tenho observado bastante. As pessoas estão colocando uma mandíbula, porque o colérico tem a mandíbula marcada, estão colocando a mandíbula aleatoriamente, né? E quem quiser, sem entender de visagismo. Não sei se todos, mas muitos. Ou seja, estão dando características coléricas numa pessoa e talvez essa pessoa não deseje essas características. Essa é a questão que eu tenho colocado, né? Sempre que eu tenho oportunidade de falar e que me preocupa. Como é que é as características internas, né? Eu coloquei aqui escrito, depois eu tenho algumas imagens para ajudar. Então, todo o rosto colérico, então, a parte da low system recursos pode afetar o áudio. O pessoal está vendo um recadinho aqui que pode afetar meu áudio, então fiquem atentos, qualquer coisa eu ponho o meu áudio aqui do celular. Então, são muitas características desses rostos, né? Então, tá tudo anotado aqui, depois eu tenho imagens para a gente reforçar. Colérico, o elemento dele é o fogo, né? De onde vem isso lá, né? Do Hipócrates, é o vermelho. A pele, dentro da classificação no visagismo, o Felipe fez essa relação, mas tem outros estudos também que trazem essa relação, né, de temperamento com cor. Se não me engano, foi o Goethe que fez isso, não me recordo agora de cabeça, mas se não me engano, o Goethe fez também, uma roda de cor usando os temperamentos. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão eu ia ficar uma noite toda falando. Então, tem essa relação. Só que eu lembro sempre, nós somos misturas, né? Nós somos um povo miscigenado. Então, eu não posso dizer que alguém que tem um rosto quadrado, ele tem pele quente. Tá? Mas dentro desse conceito teórico, ele está classificado aqui. O perfil da pessoa, o que é o perfil? Olhando de lado, se eu traçar uma linha aqui, ela é um perfil reto, testa, boca, queixo, vai trazer uma linha reta. Testa é reta, sobrancelhas são retas, podem ver que tudo vai sendo reto, né? Olhos, eles são retos, penetrantes, intensos, profundos, aquela pessoa que quando te olha assim, né, parece que leu lá teus pensamentos. O nariz é grande, por quê? Porque é uma pessoa de ação, se o nariz se relaciona com ação, o nariz do colérico é grande, tá? A boca é uma boca com lábios, carnuda, né, sensual, é um queixo mais quadrado, né, mais pronunciado, mais forte, visivelmente você vê o queixo do colérico. Quando ele caminha, ele pisa forte, porque ele tem certeza, né, ele está ali porque ele quer, uma pessoa, né, de presença. Achei essas outras características lendo alguns materiais, né, que quando a pessoa ri, ela joga a cabeça para trás, como se estufasse o peito, né, mostrando que, né, eu sei, né, eu domino, ou ela coloca a cabeça para frente para olhar bem nos olhos do seu opositor. Isso eu me lembrei de desenhos animados que tem isso, né? Que a cabeça vem assim, a pessoa olha. O pescoço em forma de coluna, ou seja, um pescoço forte, porque segura essa cabeça. Ombros retos e horizontais também. E os cabelos são castanhos, médios ou ruivos, né? Antes de eu passar para o slide, então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que não tem características coléricas, e eu quero trazer características coléricas para ela, dos elementos que eu posso trabalhar é
colocar um cabelo mais quente, né, como um vermelho, um arruivado, ou escurecer um pouco o cabelo, tá? Eu não estou dizendo para pegar uma loura platinada e colocar ali um vermelho direto, não é isso, escurecer direto. Mas eu posso utilizar o recurso da cor, também cores mais fechadas e quentes, porque o colérico é de uma cor quente, para trazer esse elemento colérico também para essa pessoa. Coloquei aqui imagens porque fica bem melhor de falar, né? Então, ali, perfil reto, na imagem ali, escura, a mandíbula bem marcada, né? O colérico traz essa mandíbula marcada, os olhos profundos, ali uma sobrancelha, esse é uma sobrancelha reta, né? Uma sobrancelha bem colérica, essa, aliás, agora está vindo essa tendência de sobrancelhas grossas, mais retas, mais pelos, trazendo elementos coléricos para as imagens. Uma boca vermelha, um batom vermelho, então é um recurso muito forte do colérico, né? Quero colocar uma imagem colérica nessa pessoa, eu posso colocar um batom vermelho, ela vai falar com certeza. A gente faz muito desses recursos quando a gente fala aqui, né? Hoje eu tô mais meiga hoje, assim. Eu tô mais clarinha e tudo, né? Depois eu vou explicar aqui algumas linhas. Mas não coloquei o vermelho intencionalmente, que é uma característica quando eu falo, e muitos palestrantes falam, e quando a gente precisa empoderar alguém na comunicação, a gente coloca ali um batom vermelho, que é, ó, colocando o vermelho, estou empoderando, estou dando características coléricas, certezas, chamando a atenção para essa região que é um ponto focal, que é a boca. O nariz pronunciado e reto, então ali um exemplo de nariz pronunciado e reto, e a boca é essa boca reta também, né? Uma boca assim, ok? Eu vou indo, se vocês quiserem falar comigo, aí vocês vão me chamando. Vou entrar no sanguíneo, né? O sanguíneo, ele é essa beleza luminosa, vibrante, dinâmica, festiva, destemida, criativa, ligada ao sol, a cor é o amarelo, irradia alegria, entusiasmo, né? Características positivas, é extrovertida, expansiva, simpática, se expressa bem, com palavras, né, sabe falar bem, é otimista, é impulsivo, né, ele toma iniciativa, é aquele que levanta o braço e quer fazer, é aquele que se voluntaria rapidamente, é motivador, é festivo, né, é arrojado, ele não tem medo, ele marca sempre presença, é aquele que todo mundo conhece, ele é o centro das atenções, ele facilmente cria empatia, né, amigo de todo mundo, perdoa facilmente, até porque ele esquece das coisas que aconteceram. Negativos, ele é tão assim, né, muita energia, muita alegria, que ele é desorganizado, pode ser dispersivo, inconsequente, pode ser fútil, porque ele não se fixa nada, pode perder o foco, então pessoas sanguíneas, nesse momento que a gente estava em distanciamento mais rígido, assim, estavam sofrendo muito, né, porque não conseguiam queriam, né, andar por aí, aqui no sul a gente fala saracotear, né, andar por aí, vaidoso, né, porque ele realmente tem essa questão da vaidade, irrita-se facilmente porque ele é muito emocional, é impaciente por essas questões emocionais, presa fácil para os vícios, então é porque ele vai experimentando tudo, né, infiel no matrimônio, coloquei no matrimônio aqui, mas é infiel, na verdade, com marcas, é infiel com pessoas, é infiel no casamento, gente, é tudo tendência, tá? Impulsivo, imprudente, superficial e exagerado. O sanguíneo, a característica dele é linhas inclinadas, eu trouxe aqui, né, o rosto da Naomi, que tem essas características inclinadas no seu rosto, né, onde o foco está aqui no zigomático, então atrás são linhas inclinadas, linhas de movimento, então é o principal rosto do sanguíneo. Existem rostos que têm sanguíneo e colérico, eu coloquei junto aqui, tá? Que é o hexagonal de base reta, onde eu tenho também aqui o meu zigomático como predominante, mas eu tenho um queixo aqui dando estabilidade, então no momento que eu coloco uma linha reta, tá aqui para comentar. Então, assim, no momento que eu coloco uma linha reta, né, horizontal, num losango, eu dou estabilidade a esse rosto. Então, esse rosto passa a ser um rosto colérico, sanguíneo, com mais predominância colérica, porque essa base, ela não permite que esse losango se movimente. Então, ela está ali, né,
parada. O hexagonal de lateral reto, o que ele tem? Linhas verticais e linhas inclinadas, né? Inclinadas principalmente aqui na área da comunicação, né? Então, como as linhas são inclinadas aqui na área da comunicação, o sanguíneo acaba predominando bastante, né, nesse tipo de rosto, e esse rosto que é um hexagonal de lateral reto é um rosto muito comum, né? É um rosto, então, que traz linhas de força e linhas de comunicação. A gente encontra bastante esse tipo de rosto nas consultorias e nas pessoas. O sanguíneo, então, como é que é o rosto, como é que são as feições dele? Primeiro, o elemento é o ar, né, porque lá desde o Galeno, de Hipócrates, diziam que é o ar que traz a vida, né, e a vida se relaciona à alma, à essência da pessoa. Então, por isso que um ponto bem característico de um rosto sanguíneo é um nariz grande com aberturas nas narinas abertas, né, que inspira, que tem vida. Essa relação é bem bonita até, né? Uma pessoa com... E eu acho isso tão legal de trazer, porque o nariz é uma feição que muitas pessoas reclamam nas consultorias. Ai, meu nariz é grande, ai, meu nariz é... Veja as narinas, ai, meu nariz é assim, meu nariz é assado. E olha só, o nariz grande, ele está ali no colérico e está no sanguíneo, são pessoas que agem, né, que tem muita energia, tem ação. E isso de ter as narinas abertas, né, o nariz mais largo até também, são características de rosto sanguíneo com muita energia. Então, muitas vezes, aquela pessoa que na consultoria reclama do seu nariz por ele ser uma área, olha a pessoa e o nariz ali aparece em primeiro, é uma característica muito positiva que trouxe a pessoa até ali, uma característica de energia, por exemplo, uma característica de alguém flexível, e aí essa pessoa de repente sonha com um nariz mais delicado, um nariz mais achatado, que vai trazer um pouco de introversão para ela, ou um pouco de resignação para ela. Então, muita gente ouve às vezes falar, né, e a gente na consultoria encontra pessoas que dizem, depois que eu entendi o meu nariz, eu passei a amar o meu. Então, essa é uma parte importante, assim, dentro do sanguíneo. O sanguíneo, tudo é inclinado, perfil é inclinado, vou mostrar depois na imagem, mas o nariz em primeiro lugar, as sobrancelhas são angulares, os olhos são amendoados, o nariz é grande, arrebitado, porque ele precisa, né, respirar, a boca é grande, parece que está sempre sorrindo, parece que está sempre querendo falar alguma coisa, porque ele é muito comunicativo, ele tem o queixo mais pontudinho, ele anda rápido, ele quando senta parece que ele já quer se levantar, porque ele não tem muita paciência de ficar, e o cabelo é louro, o cabelo tem brilho do sol, né? Então, alguém com um cabelo louro, com características muito sanguíneas, eu posso colocar, de repente, um louro mais fechado, um louro mais frio, para eu trazer um pouquinho do colérico para essa imagem. Aqui estão as características, né? Um olho puxadinho, delineador gatinho, essa sobrancelha bem arqueadinha, né? Gente, eu tô cheia de recado aqui, internet instável agora. De ângulos, o perfil angular é isso, a pessoa tem o queixo, mas o nariz aparece primeiro, a testa é inclinada, né? Para pensamento se vai. E aí a gente entra no melancólico. Alguma questão sobre o sanguíneo? O sanguíneo é muito fácil da gente reconhecer, né? O sanguíneo é pessoa que por ter essas características tão assim exuberantes e tal, a gente facilmente reconhece e reconhece também nos seus traços. O melancólico, né, que tem a cor azul, é uma beleza, então, melancólica, elegante, sensível, artística, é profunda, é charmosa, é sofisticada, é ligada à água, sua cor é o azul, transmite calma e organização. Os aspectos positivos, né, é super organizado, tão organizado, assim, que gosta tudo no lugar, tudo certinho, perfeccionista, aquele que nessa pandemia limpou todos os cantinhos da casa, organizou todas as coisas, né,
pode ser tímida, introvertida, detalhista, é pensativo, habilidoso, meigo, botei prestativo acho que 2 vezes aqui, não, prestativo, profundo, sensibilidade aflorada, ele é super sensível às coisas que acontecem. Tem 2 tipos, tem o artístico, que ele é muito sensível, é romântico, é delicado, é confiável, é competente, é aquele que sonha, que cria, que tem ideias. Muitos artistas são assim, até pelo lado artístico, né, de ficar ali trazendo essa parte imaginativa, né? E o científico, ele é super organizado, é aquela pessoa que vai pesquisar, é aquela pessoa que trabalha com as planilhas, que fica lá no laboratório, porque gosta das coisas super certinhas, né? Então é aquela pessoa assim, tudo organizadinho, né? Negativo dele. Negativo porque esse perfeccionismo pode levar à não conclusão de certos projetos, porque talvez o projeto nunca esteja tão bom assim para terminar. Ele fica preocupado, né, porque ele não sabe se está tudo certinho, ele fica ansioso, indeciso nesse aspecto assim, poxa, será que eu fiz tão perfeito assim? Será que ele se importa, né, com essa questão da emoção, assim. Porque ele é controlador, porque como ele gosta que tudo saia certinho, se ele trabalha em equipe com alguém, ele pode, de repente, eu trabalho pelo outro só com medo que a outra pessoa não execute tão bem, ou se ele demanda alguma coisa para alguém, ele pode ficar toda hora ali mandando WhatsApp, cobrando, e aí, como é que você está fazendo? Como é que você está? Diferente de um colérico lá que ele domina, o colérico domina assim, ó, fulano, você tem que fazer tal coisa, 30 minutos para fazer, e o colérico saiu de cena, voltou 30 minutos e foi ali, cobrou. Se a pessoa não fez, ele já diz ali uma qualquer e pode ficar irritado e tal. O melancólico já ficaria do lado, assim, olha, ou ficaria explicando, não, você tem que fazer por esse caminho, como se ele mesmo fosse fazer. Ele não expressa emoção no sentido de, não é que não expressa emoção, ele às vezes ele fica tão tímido que ele não gostaria de as suas emoções, né? Não é que ele não tem as emoções, ele fica meio tímido. E com isso ele também se isola, pode guardar esses sentimentos, gostam de trabalhar sozinhos por isso, porque eles não vão fazer tão bem, não que eles façam melhor, não é por isso, mas eles ficam com medo que os outros não fazem e podem ser egoístas e inflexíveis. O rosto, né, de um melancólico é o rosto oval, né, que é o primeiro aqui, um rosto que tem linhas, então, curvas, ou é o rosto que é retângulo, mas esse retângulo bem comprido, que tem linhas finas, né, que é a linha de controle. Então, essas linhas finas de controle, o rosto fino, né, que tem essas linhas, elas se relacionam com o temperamento melancólico e não é lá do colérico, embora tenha linhas, né, horizontais e verticais, porque as linhas verticais e finas predominam. É aquele cabelo, por exemplo, muito comprido, né, muito fino, assim, ele vai mais para a linha do melancólico do que para o colérico. E o rosto também triangular, também esse triângulo invertido. Por que o triângulo invertido está aqui? Já que ele, né, tem umas linhas inclinadas ali, né? Porque ele traz essa área de testa, da emoção e do racional muito forte, e são características aqui mais melancólicas, né, a parte aqui do raciocínio, e uma boca, não é o caso dessa atriz, né, da Scarlett, mas no temperamento puro, a boca é pequena, né, então ele tem essa parte da comunicação hora aqui, porque ele se comunica pouco, ele não fala muito, então por isso que ele está classificado dentro do melancólico, no visagismo, né. Elemento foi... Claudete, a pessoa pode ter algumas características de um determinado temperamento e não ter outras, por exemplo, ela tem algumas características do melancólico, mas não tem todas no temperamento. Sim, é isso que acontece. Sim, na verdade a gente não tem como ter tudo, a gente vai ter algumas, por isso que quando eu falei lá no início que quando classifica a pessoa a partir seus traços, sugere que a pessoa tem essas características. Agora, ela pode, deixa eu só voltar aqui, ó, alguém que é melancólico, por exemplo, essa pessoa pode ser, de repente... Ela pode ser, por exemplo, tímida, mas desorganizada, por exemplo.
Não, tímida e desorganizada. Aí o desorganizado, por exemplo, só vai aparecer se ela tiver características sanguíneas junto no seu rosto. Ela vai misturar, Aí né? ela pode ser tímida e desorganizada. Entendi. Que é uma coisa terrível para um melancólico, né? Ele entra em crise com ele mesmo. Né? Então tem isso, assim, não é uma coisa que tu não carrega tudo isso, né? Imagina, até o colérico. O colérico, ele não é um líder sempre cruel. Não, são os líderes. Senão, né, eu tava ferrada aqui. Eu, com o temperamento dominante colérico aqui, né, é por isso que eu amenizo a minha imagem aqui quando eu falo. Então, as características no rosto é testa curva, perfil curvo, vou mostrar a imagem, parte superior da testa aqui é aquela bem delicado, bem desenhadinho, sobrancelhas curvas ou finas, os olhos são caidinhos no final, o nariz é bem fininho, voltado para baixo, porque ele é para a terra, ele é lá para o chão, né? Tem um outro livro, vou até mostrar para vocês que eu li também, que é do Glass, aqui, esse aqui, ele traz um pouco de morfopsicologia junto, né? Porque às vezes elas cruzam, né? Dependendo de quem está estudando. E aí ele fala que aqui nesse livro que o melancólico parece que tudo pesa para ele, né? Parece que ele leva o mundo nas costas, por isso que ele se relaciona com o elemento terra. Então, o melancólico tudo é para dentro, é para baixo, né? O olho é para baixo, o nariz é para baixo, a boca tem lábios finos, né? Porque ela muito, o queixo é fininho também, ele é curvado assim para trás, ele anda com cuidado, né? O cabelo aqui é muito claro. Coloquei aqui algumas características, né? Testa curva, perfil curvo, que é quando a testa é curva e o queixo retraído, tá? É diferente ali do angular do outro. Ou aqui a boca com lábios finos, o olhar ali meio caidinho, arredondada, nariz fininho para baixo. Aqui no sul a gente tem, quem é descendente de italiano, tem muito essa característica do nariz voltadinho para baixo, assim, fininho, com voltadinho para baixo. E aí a gente vai para o fleumático, né? O fleumático, então, ele é um temperamento, né, que traz uma beleza mais espiritualizada, né, mais meiga, acolhedora, abnegada, diplomática, amigável, ligada a éter, sua cor é roxo, transmite segurança e paz. Então, a cor é o roxo, né? Características positivas do fleumático. Fleumático é bem interessante porque ele traz características muito positivas num ambiente, né? Mas ele pode também trazer uma imagem que parece de alguém que não realiza as coisas. Mas ele e tem pessoas que são líderes, que têm características fleumáticas. Mas não é a liderança seu dom, na verdade o seu dom é a diplomacia, é saber lidar com ganha-ganha, é não passar por cima de ninguém, é se adaptar no meio. Então a gente tem muitos políticos fleumáticos, né, e que são grandes líderes exatamente por essa questão de querer agradar todo mundo, de sorrir facilmente, de fazer fácil amizade. Então o fleumático é isso, né, hospitaleiro, sonhador, ele gosta de rotina, ele gosta de tudo certinho no sentido de previsível, porque ele não gosta de ser surpreendido com alguma coisa que ele não sabe controlar. Difícil perder o controle, né? Porque já que ele tem tudo previsível ali, ele não vai perder. Ele é introvertido, costuma avaliar antes de agir. Então, a gente tem lá o sanguíneo, que nem pensa e já age, né? E aí tem o fleumático, que avalia tudo antes de agir. Olha que interessante que é de trabalhar os temperamentos, por exemplo, num treinamento de vendas, né? Com de vendas, quando a gente tem um cliente, não sei se vocês aqui do grupo, né, atendem, tem alguma venda de serviços, né, algumas pessoas eu conheço, eu sei que tem, então vocês avaliando assim, poxa, perfil colérico, essa pessoa ela já avaliou antes sozinha, foi ali só para executar uma compra. Perfil sanguíneo, alguém que vai comprar por impulso ali, se ela achar bonito, se ela gostar da cor, se ela
comprou. E um perfil fleumático, que é alguém que vai, assim, querer saber tudo nos mínimos detalhes, que vai levar mais tempo, que não tem, sabe, que não vai fechar nunca aquela compra ali, que vai indo, vai indo, vai indo. Aliás, ele tem dificuldade, inclusive, de encerrar uma relação, ele tem dificuldade de se encontra alguém na rua, ele fica conversando e ele não consegue dizer tchau para ir embora, ele tem essa coisa, assim, de essa característica, né, que é mais lenta, né, mas é por quê? Porque ele observa tudo, ele vive aquele momento, ele não tem pressa. Eu tenho uma amiga que, assim, é muito engraçada, ela não tem pressa, ela tem que fazer, e é onde ela, se ela te encontra, ela fica ali, daqui a pouco ela assim, nossa, eu tô atrasada, mas ela já tá ali há 40 minutos conversando contigo, é bem engraçado. Aspectos negativos, né? Sem iniciativa não é porque ele não vai fazer as coisas, ele executa, só que ele não quer magoar ninguém, então ele fica esperando alguém tomar a decisão, que não levanta o braço primeiro, né? Quem levantou ali foi o sanguíneo. É submisso, é indeciso, desinteressado, então ele pode passar uma imagem desinteressada, né, pelas suas características, mas não é que ele está desinteressado, ele tem tempo, né? Só tem tempo. Jamais vai correr risco e é previsível, jamais vai pular aqueles jump, né? Vai na ponte, pula um jump. Jamais vai fazer uma coisa dessas, né? É mais lento, resiste a mudanças, é indeciso, diverte-se com a pressa dos outros, né? A movimentação dos outros, mas ele não tem nenhuma vontade de fazer, aquele que de repente vê ali o povo correndo a maratona, ele acha sensacional aquilo, mas ele, isso não é para mim nunca, né? Pensa ele. Tá? Então, esse é o fleumático, ele tem um rosto, então, redondo, né? Um rosto mais arredondado mesmo. O rosto dele é um quadrado que não tem formas, ele tem características de horizontal, tudo é mais horizontal nele porque ele tem essa coisa da imobilidade, então é por isso que o rosto é largo. Então, se é um quadrado bem largo, às vezes não tem muita definição, tem dificuldade até de saber se é quadrado, se é redondo, mas eles se classificam dentro do fleumático. A cor é roxa, né? O elemento é água, porque tudo flui, tudo vai assim conforme a onda, né? A pele é fria, mas é só para uma classificação teórica. O perfil é curvo também, assim como o melancólico, mais largo, a testa é larga, as sobrancelhas são curvas ou são daquela sobrancelha que não tem muito pelo, assim, é pouco densa. Os olhos são aqueles olhos mais pesados, tipo do Garfield, né, que tem uma pálpebra pesada, parece que está sempre cansado, então, dá aquela coisa de parecer que o olho é pequeno. Então, alguém que tem essa característica passa muito essa impressão de alguém desinteressado, né, como se estivesse meio sonolento, mas na verdade nem sempre é isso, né. O queixo é mais arredondado, se é um quadrado mais gordinho, vai passar, faltou, como se fosse um queixo duplo, né, tem uma papada aqui. O nariz é pequeno e é arredondado, por quê? Porque ele não é uma pessoa de ação, ele é uma pessoa, né, mais voltada a essa coisa da amabilidade, da diplomacia. Queixo retraído, curvo, anda devagar, não tem pressa, valoriza o espiritual, é aquela pessoa hoje muito conectada com as coisas, não é espiritualidade, não é religiosidade, tá? É diferente, né? Então, é aquelas que se envolvem com causas, são voluntários, né? Então, tudo tende a isso, a ser mais arredondado, e o círculo, ele se relaciona também muito com essa coisa do amável, do bondoso, o cabelo é escuro, marrom, então é assim. Fleumático, então, tem esse olho meio pesadinho, aquele olho que quando a gente olha, tem a pálpebra pesada, o olho ali, a íris, né? Ela fica aparecendo só pela a boca, ela forma um pouco de cupido, assim, né? Ela tem esse desenho, ela é pequenininha, mais gordinha, pode até ser bem desenhadinha, até ali arredondada, o perfil é curvo, como eu coloquei ali, vai para trás, né, o queixo, coloquei uma sobrancelha falha ali, que tem poucos pelos, nariz achatadinho, e esse ator, eu não sei o nome também, ele tem bem características fleumáticas, pode ver que ele é mais, essa coisa mais sem definição, assim, né, traz o olho mais pesadinho, a sobrancelha não muito densa, né, ele traz. E eu não lembro que tipo de filme ele faz, mas ele deve fazer aquele que de repente é um engraçado, não sei quem ele é, mas atores com essa característica acabam fazendo isso, aqueles que são amigos de todo mundo, né? Não é o galã da história. E aí,
com isso, passei, né, por todos os temperamentos aqui, né? E é interessante quando isso aqui que eu vou falar para vocês, é assim, baseado na literatura, né, mostra que esse temperamento, a gente tem um que acaba predominando, independente do nosso dominante, acaba predominando algumas características, né? Então, por exemplo, quando a gente é criança, lá a gente tem muita energia para fazer tudo, a gente sai correndo. Lembro do meu filho quando tinha lá 2 anos de idade, que ele ele sai correndo no meio da rua, eu correndo atrás dele, ou seja, não tem medo, quer experimentar, quer... tudo coloca na boca, né? Então, infância é isso, é a energia pura. Quando a gente chega mais na juventude ali, né? 20, 30 anos, né? Hoje, mais tarde, a gente começa a ter mais características coléricas, mais foco, quer ser líder, né? Quando vai chegando assim na fase que eu tô, né? Passada, mas eu tô, que é mais maduro, é uma pessoa mais tranquila, mais discreta, né? E quando vai ficando mais velhinho, então, até pela falta de definição que a própria pele, né, vai deixando, acaba, e pela dos passos, tudo, características mais fleumáticas. Coloco isso assim como curiosidade, a gente não pode, né, dizer assim, que todo idoso tem características fleumáticas. É isso, né? A gente pega a Iris Apfel, por exemplo, não tem característica fleumática nenhuma, né? Ela fez 100 anos agora, né? Exemplo de vida. Então, a gente, lembrando mais uma vez, não pode classificar nem julgar, mas isso que eu trago para vocês aqui tá, eu não lembro em qual dos livros, mas e é verdade, é uma constatação, a gente tem essas características aqui. E assim, ó, o que acontece, né? Nas consultorias a gente vai ver que sempre vai sobressair 1, 2, 3, mas dificilmente a gente vai ter 4 ali. Esse equilíbrio só existiu lá, né, nos conceitos, né? Depois a gente não vê esse equilíbrio, assim. Mas a gente é uma mistura desses temperamentos, né? E aí o que acontece? Inclusive o nome temperamentos, né, curiosidade, ele vem de temperar, né, como se fosse assim, esses elementos de água, ar, né, fogo, terra, eles estariam temperados de maneiras diferentes, né, misturados de maneiras diferentes, é daí que vem o nome de temperamentos, né. E aí a gente lembrando mais uma vez, que a gente é características genéticas mais experiências de vidas. Trouxe para vocês aqui, né, alguns exemplos dentro dos temperamentos, porque quando a gente vai fazer a consultoria, a gente vai colocar alguém que deseja, por exemplo, características coléricas, e essa pessoa não tem naturalmente características coléricas, a gente pode adicionar características coléricas, né? E aí esse board aqui, ele mostra, então, elementos do colérico. Então, assim, poxa, eu preciso colocar um elemento colérico em alguém. Um óculos com armação quadrada, né? Porque é horizontal e vertical. Um relógio quadrado, tanto que esse relógio é o relógio mais fundo, eu nem vi o preço, assim. Mas ele tem que forma? Ele não é redondo, gente, ele é quadrado. Não é assim um quadrado tão pesado, mas ele tem uma forma quadrada. Né? Anéis, né? Anéis grandes com formas quadradas, acessórios com formas quadradas, grandes, né? Um cabelo ali não muito comprido, mas com uma repartição, né? Tem que cuidar, essa repartição às vezes ela pode ser muito controle também. Linha vertical, né, no rosto, inclusive tá com batom vermelho. Essa moça da imagem que eu peguei com o cabelo ali, ela traz elementos bem, com exceção da sobrancelha, bem coléricos ali, né, o olho mais aprofundado, o nariz nem tanto, mas a boca vermelha, uma linha reta do cabelo escuro, olho profundo, e a gente olha, nem sei quem é, mas a gente olha assim, e traz um poder na imagem, empodera a imagem esses elementos. Não é uma moça meiga, a gente vou olhar para ela e vou dizer assim, nossa, que meiga essa moça. Não, a imagem não passa. Por quê? Porque esses elementos que ela traz ali na imagem, trazem características coléricas. Tá? Se essa moça de cabelo castanho, ela fizesse mechas, ondulasse o cabelo, já ia embora as características coléricas principais dela ali da imagem.
Então, tá aí o perigo de fazer cabelos bonitos, né? Como tá na moda hoje. Ah, vai pro salão, faz mechas e vai lá, faz onda. Perdeu a imagem colérica e ela, de repente, precisaria ter essa imagem mais poder. A Beyoncé, né, com aquele topete, esse topete traz também até a postura dela ali, tá de poder, mas o topete traz esse colérico também. A cor vermelha, né, que a Nicole não tem características coléricas nem no seu rosto, nem nos cabelos, né? Mas quando ela coloca esse vestido vermelho, ela se empodera, né? Ela traz características coléricas ali, trouxe o batom, então esse empoderamento que o colérico dá, a boca vermelha, o batom vermelho, aquele óculos, agora tá muita tendência, né? Um mega óculos escuro preto, então vários elementos coléricos aí circulando nas pessoas que trazem, no caso, esse mega óculos preto traz distanciamento, os olhos, né, eu posso dar um efeito colérico também na parte da emoção, fazendo esse olho mais esfumado, né, dar mais profundidade a esse olho. Essa é uma sobrancelha também, uma sobrancelha mais reta. Então, são elementos que a gente pode estar usando, né, para estar adicionando características coléricas. Essas aqui, né, características sanguíneas, porque sanguíneo gosta de aparecer, sanguíneo é dinâmico, então por isso que o cabelo aqui tem uma divisão diagonal, ele está escovadinho para fora, né, coloquei ele também pelo sorriso, ela não tem lábios do colérico, mas esse sorriso ali, né, também amplo. A maquiagem que eu coloquei ali, uma maquiagem que tem brilho, o sanguíneo adora brilho, adora glitter, ele faz esse olho, ainda reforça esse olho mais alongadinho. Agora tem os fox eyes, aquilo que eu falei, a gente tem que ter cuidado com esses procedimentos, as pessoas fazendo fox eyes. O que é o fox eyes? Esse olhinho puxado, e aí eu faço um olhinho puxado, que é sanguíneo, e essa pessoa tem características muito melancólicas, de descrição, e ela sai daquele olho, imagina só, olha, eu ando apavorado com as harmonizações, a pessoa vai lá, põe um fox eyes, sanguíneo, bocão, né, ou vai o colérico, ou vai também para o sanguíneo, e essa pessoa é toda melancólica, fleumática, ela está super feliz com a sua imagem de melancólica, fleumática. O que essa pessoa vai acontecer com ela quando ela se olha no espelho? Com ela mesma, ela nem precisa ir para a rua para passar a imagem mesmo. Essa pessoa pode ter um problema sério, porque ela não se reconhece, né? Não que não esteja bonito, de repente, a imagem dela, mas é porque fica desconexo. O sanguíneo, um batom com gloss, né? Um rosa, né? Sapato sanguíneo tem pontas, são triângulos, são pontas. Um sapato colérico, por exemplo, tem ponta quadrada, agora tem os loafers, né, tudo quadrado na ponta. Aqui, tem os dois, né, tem o quadrado e tem esse que é de pontinha, assim, que é do sanguíneo. E, obviamente, o arredondado vai ser do fleumático. As unhas estileto que estão na moda agora, os óculos gatinhos, eu adorei esse quando eu achei para trazer para cá, porque além de ele ser gatinho, ele tem ainda o amarelo, que é a cor do sanguíneo, ou seja, alguém que usa esse óculos, claramente vai chamar atenção para essa área, vai trazer esse alongamento para essa região aqui, como se fosse um fox eyes, né? Então, vocês veem, assim, tem muitos elementos para trabalhar. Já o melancólico, que é o da descrição, que é o tímido, o que eu trago? Assim, na maquiagem, a maquiagem, ela pode usar maquiagem, pode usar batom, só que tudo vai ser assim, bem esfumado, vai ser mais nude, né? Então eu tô com batom mais nude, trazendo um pouco de melancólico para minha imagem aqui, que é colérica sanguínea, predominantemente colérica, né? Brincos discretos, então ali da florzinha, do coraçãozinho, da folhinha, tudo bijuterias ou joias discretas, óculos, o Ray-Ban, né, porque tem essa linha que ele vai caindo, assim, que o melancólico tem a linha que cai, as sobrancelhas arredondadas, esse cabelo, a cor
é lá do colérico, né? Ela tá com batom vermelho do colérico, tá com olhos fumados do colérico. Mas o que eu trouxe só, a imagem é do cabelo comprido, uma linha reta, né? Mais alongado, e traz trança, que traz o romantismo, também como se fosse ali um acessório, né? Claro que esse cabelo, ele tem... Eu poderia até cortar um pouco aquelas camadas. Se eu pego um cabelo grande, por exemplo, comprido, ótimo, Helena, está no finalzinho já, beijinho. Um cabelo muito comprido, né? E eu coloco muitas camadas nesse cabelo. Quando eu coloco camadas, eu estou levando ele lá para o sanguíneo, mesmo ele sendo comprido, tá? Então, por isso que eu falo, não dá para dizer, todo cabelo comprido é melancólico. Não, ele pode ser um cabelo comprido que tem um V, né, no seu acabamento, ou um diagonal aqui na franja, e aí eu vou trazendo elementos lá do sanguíneo. Claudete, se uma pessoa tem, por exemplo, os traços muito sanguíneos ou coléricos e ela quer suavizar, então ela vai usar elemento mais melancólico para suavizar essa imagem dela, né? Exatamente, aqui meu cabelo. Vice-versa também. Vice-versa também. Tem muito o traço muito melancólico, quer passar mais força, mais dinamismo, então ela vai puxar esses elementos do visagismo mais para o sanguíneo e para o colérico, né? Exatamente. Tudo é uma mistura, e é que é legal, por isso que é legal trabalhar. Eu, por exemplo, né, que eu falei que eu estava minimizando a minha imagem, hoje meu cabelo está mais ondulado, eu tenho o rosto aqui, né, quem nunca me conhece, eu tenho um hexagonal de lateral reta, colérico, sanguíneo, né, sanguíneo aqui na comunicação. Então, quando eu uso com ele com mais onda, eu trago suavidade. Meu óculos aqui, gatinho, mais sanguíneo, mas ele tem até uma cor azulzinha que dá uma acalmada nele aqui. Estou com um batom nude, né? Estou com uma roupa em diagonal que é de dinamismo aqui e brinco redondinho, porque é do fleumático que eu vou mostrar agora os elementos. Então, eu trouxe redondo, né? Círculo, descrição, onda. Então, eu acalmo um pouco esse colérico sanguíneo aí, né? Que aparece, né? Quem me conhece sabe que aparece. E aí, deixa eu passar aqui, já vai terminar. Tranca essa apresentação aqui, ela não vai tentar pular para outra página, ela simplesmente não está indo. Qual livro que você recomenda para quem quer mais entender sobre esses traços de visagismo e, por exemplo, algum livro que dá para a gente ler, que aprofundar mais esses traços de visagismo, reconhecer a gente também. Aquele visagismo da capa vermelha? Do visagismo. O vermelho e o outro. Deixa eu ver qual é a outra capa. É o vermelho e o cabelo. Esse vermelho é bom? Ele é... Sim. Eu estou olhando qual é a cor da capa aqui. Depois eu fotografo e coloco ali para vocês. Tá? Tem que eu coloco os dois. Mas é a do Felipe que traz isso, sim. Tá? Mas é mais genérico. Não está trazendo, assim, essas misturinhas como eu estou trazendo no curso aqui para vocês. O fleumático, né, ele então tem essa coisa do tudo arredondadinho, né, o cabelo ali tá arredondado, o brinco arredondado, um acessório redondo também, uma bolsa. Aqui a bolsa não só pelo redondo, mas também pela textura natural, já que ele se conecta com essa coisa das causas, né, sustentabilidade. Coloquei aqui uma maquiagem discreta, mas não necessariamente o fleumático usa maquiagem discreta, ele vai usar uma maquiagem que vai estar adequada àquele momento. Então, às vezes ele pode ir de glitter até. Mas ele é como se fosse um personagem. Ele foi naquela festa lá porque, né, necessitava ir, ele chegou em casa, tirou tudo, né, porque não é dele isso, né? E o óculos redondo traz muito isso. Então, às vezes, alguém que é uma das minhas próximas aquisições, eu vou comprar um óculos redondo exatamente por isso, assim. Às vezes, dessa carga colérica, tu coloca ali. O redondo também traz essa questão da proximidade, da amizade, que são características que, na minha opinião, são importantes. Então, um óculos redondo, para mim, por exemplo,
funciona super bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Me pegar como exemplo, né? Até para a gente finalizar a história. Eu tenho traços coléricos sanguíneos, tá? São os meus dominantes, mais coléricos do que sanguíneos. Minha profissão, eu sou professora, eu trabalho em salão, eu dou cursos, né? Me conecto com as pessoas. Agora que tem ainda computador, eu preciso ainda mais proximidade ainda. Eu que sou visagista, eu tenho uma preocupação de não deixar uma imagem colérica demais dominar, porque ela traz distanciamento. Então, por isso, eu sempre procuro adicionar, né, elementos do fleumático, como o brinco, por exemplo, né? Às vezes uma cola redonda, um acessório redondo, um cabelo mais suave. Só que, de repente, se eu for dar, por exemplo, uma palestra onde eu sou, sei lá, um congresso internacional, como eu já fiz, assim, palestra num congresso internacional, né, de uma área específica, de um assunto que tu vai lá para... Não é como nós aqui, que a ideia é compartilhar, mas eu vou lá falar de uma coisa, sei lá, que eu pesquisei, ou que eu domino, alguma coisa assim, eu me vou de colérica. Por quê? Porque eu estou lá para, né, convencer os outros, para falar o quanto eu tenho domínio sobre aquele assunto, e para quem não tem. Por exemplo, alguém precisa apresentar algum trabalho, por exemplo, e essa pessoa não tem isso naturalmente. Eu posso vestir ela de colérica, um batom vermelho, um salto alto, um cabelo mais com topete, ou dentro das linhas retas e horizontais, e eu vou dar essas características. Tá? Então, o que é muito legal que eu quis trazer para o aulão do temperamento é isso, assim, é todas essas possibilidades que são infinitas. Quando a gente começa a trabalhar com visagismo, às vezes a gente busca, né, muitos alunos buscam aquela coisa assim, mas onde é que tem isso escrito? Como é que eu monto isso? Não tem. E eu tenho, né, eu sempre tenho falado, talvez eu mude de ideia daqui a algum tempo, mas eu tenho resistência em montar, assim, tipo, guiazinhos, tu faz isso em tal situação, exatamente para não padronizar, e porque o exercício do visagismo é um exercício de análise, de conversa, de conexão, regrinhas, assim, aliás, a Ecole trabalha dentro disso, né, a gente conhece tudo isso, né, e por isso a minha preocupação em trazer lá de onde vêm os temperamentos dos temperados e tal, né, lá de antes de Cristo, mas para mostrar para vocês que, embora se estude, a gente observa que existem coisas que são imutáveis, mas também tem fatores que são variáveis, e a gente precisa respeitar e entender cada um, assim. Essa é a nossa conversa. Alguém quer fazer alguma colocação? Gente, o colérico bate em mim, eu falo direto, colérico sanguíneo vai falando direto. Tranquilo? Esses livros aí do Philip Hallwell, dá pra gente identificar esses traços de cada temperamento? Dá, sim, Dá? sim, dá sim. Tipo, o traço do colérico, ele é mais a boca assim, ó. E a pessoa pode ter, é o que você falou, tem uma mistura de vários traços, né? Peraí. Estou pegando aqui o livro, tá, gente? É que aqui no escritório tem tudo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, tá? Deixa eu sair aqui do escritório, aqui. Esse é o primeiro, tá, dele. O meu tá sempre super aqui, rasgadinho, usadinho. E esse aqui é o segundo, tem mais da consultoria. Então, no primeiro, é o primeiro que tem. Deixa eu até mostrar aqui. Olha, deixa eu pegar aqui as características de... Tem características de rosto, assim, por exemplo, qual é. E tem as características das feições, né? O que é um nariz reto, então ali, não sei se vocês estão vendo, mas tem tudo nos livros. Está sempre usadinho aqui, porque eu uso bastante, eu sempre corro lá e vou usar essas informações. Entendi. Okay. Obrigada, Claudete. De nada. Cíntia, Gisele, Liane, tudo certinho? Oi, tudo certo. Eu sou a Gisele. Eu estou iniciando agora fazendo curso de consultoria, me formei há uns 2 meses. E eu ainda tenho algumas dúvidas, assim, porque esse, na verdade, eu não fiz nenhum curso de visagismo, né? Então, assim, esse seria o primeiro aulão. E aí eu achei interessante o livro, porque daí eu vou ler
para eu me inteirar, assim. Então, eu estou fazendo esses aulões para não fazer um curso aprofundado, até para mim poder começar a olhar, assim, né? Mas já ouvi algumas coisas, assim, e me interessa bastante, né? Mas eu vou linkando, sim, com a consultoria, Sim, a gente bem tem interessante. a gente tem visagismo. No fim, não liguei a luz, agora que eu. Deixa eu ligar a luzinha aqui, agora já é de noite aqui. Aqui. A gente tem o curso de visagismo online, né, que é feito em várias semanas. O curso presencial que vai ter na semana que vem. É o mesmo conteúdo, só que é feito de forma diferente, né? O presencial, assim, tem pessoas que às vezes pelo online acabam não focando muito, assim, preferem o presencial porque vem aqui em 2 dias, faz. Lembrando que um curso de 2 dias é assim, eu sempre falo, é a ponta do iceberg, né? Eu, por exemplo, no curso eu não abordo de forma tão detalhada como eu abordei agora, né? Os temperamentos. Mas uma das partes do visagismo é os temperamentos, né, da gente identificar. Mas como eu falei lá no início, que eu às vezes vejo, né, pessoas que fazem, sei lá, tem um entendimento de regrinhas, né, e eu vejo alguns absurdos às vezes sendo colocados como regras. O rosto é tal jeito, tu faz tal coisa. Não, a gente pode usar o que a gente quiser, gente. Se eu quiser sei lá, usar algum elemento muito diferente de quem eu sou, posso usar. O que a gente fala é sempre assim, tudo que a gente usa, ele vai transmitir uma mensagem. Então, aquela mensagem, ela não vai estar desconexa, né, com a mensagem que eu necessito. De repente, dentro das minhas necessidades profissionais, eu vou ter uma necessidade, de repente, dentro das minhas necessidades pessoais, eu tenho outras, não é que eu vou ser 2 pessoas, mas eu vou externamente ter essas possibilidades, essas flexibilidades, né, que é isso Por que exemplo, é muito legal. Assim, eu tenho o rosto hexagonal, de lateral reta, e assim, pro formato do meu rosto ficaria legal um óculos em formato gatinho. Eu estaria, na verdade, reforçando o meu temperamento sanguíneo. Mas se eu não tenho problema com isso, também não tem problema, né? Porque, na verdade, é mais os mitos de imagem, né? Para amenizar. Se as pessoas não querem, a gente muda, né? Sim, exatamente. Porque assim, se tu é sanguínea e vai usar o sanguíneo, por exemplo, o que vai acontecer? Tu vai estar reforçando aquela imagem ali. Sim. Tranquilo, eu uso o gatinho, eu tenho quadrado, Uhum. eu amo quadrado. Eu sou colérico, eu adoro tudo do colérico. Só que eu não me visto de colérico todos os dias, porque minha profissão, né, e o que eu gosto de fazer, que é conectar as pessoas, um colérico traz distanciamento. Mas eu tenho uma festa, se eu for escolher um vestido, gente, os retos, né, essas coisas brilham, né, no meu olho, assim, amo, adoro, vou, né, toda estruturada, acho lindo aquilo, né, não vou toda de florzinha nem babadinho. Se eu for assim, aí eu tô vestindo um personagem mesmo, não sou muito eu, mas eu tenho minhas blusinhas de florzinha e babadinho ali, bem meiga, né, não é a minha essência, mas às vezes tô nessa vaga, que nem hoje eu falei, tô sem batom, tô com batom clarinho, o cabelo tá assim, porque nesse aulão, e como teve, né, pessoas que não me conheciam, eu não posso vir aqui. Agora, onde todo mundo me conhece, eu já me sinto mais à vontade, já vou mais colérica ali, não tem problema. Até porque Bem isso legal. é na primeira impressão também, né, a gente tem isso. Certinho? Bem interessante. Eu acho, por exemplo, que eu tenho uma imagem mais, pelo que eu vi, eu tenho uma imagem mais melancólica, na realidade. O rosto oval, o cabelo grande, ondulado. E para poder eu querer passar, então, a imagem de uma pessoa mais forte e tudo, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer o colérico e não o sanguíneo. Isso, exato. Exato. Um óculos quadrado. Por exemplo, a gente vendo aqui que está escurinho, mas um cabelo mais reto, mais liso, uma roupa mais estruturada, um batom vermelho, um óculos quadrado, um brinco mais poderoso. Né? Tudo isso vai trazendo esses elementos aí. E evitar outros que reforçam outros elementos.
Então traz, dá Tipo, pra... eu amo o brinco de argola. O brinco de argola vai Argola traz reforçar proximidade. o meu vai Eu uso reforçar muito de argola. Mas a argola vai Vai reforçar reforçar o o melancolismo. fleumático. Entendi. O fleumático, o circular, que é círculo, é o fleumático. Ah, Vai tá. trazer mais proximidade, mas eles vão ter tudo, mas vão estar mais dentro do suave, do leigo, todos eles vão trazer isso, não vão trazer força. Não trazer força. Entendi. Não vão trazer. A força está na linha grossa. Na linha reta, né? vertical. Uhum. É. Tá joia. Obrigada. Gente, o grupo continua ali, tá? Bom, a gente se encontra, então, nos próximos cursos, né? E obrigada por estarem aqui. Quem não assistiu, vai assistir depois. Se tiver alguma pergunta, me mande ali no grupo que eu respondo com todo prazer, tá bom? Beijinho, boa noite.